Aviso: o conteúdo a seguir é uma reconstrução narrativa baseada em perfis psicológicos e padrões de conduta, documentados em processos judiciais de relevância internacional. O objetivo desta série é puramente educativo e jornalístico, visando ao alerta e à prevenção contra mecanismos de manipulação e exploração. Nomes e detalhes foram alterados para preservar identidades. Antes de tudo, siga o canal para mais casos de Epstein. Esta é a jornada de uma jovem que acreditou ter encontrado a chave dourada para sua independência, mas acabou descobrindo, da forma mais amarga, que algumas portas só se abrem para nos trancar por dentro, onde ninguém pode ouvir nossos gritos. Para entender como o mecanismo da exploração se infiltra de forma cirúrgica nas frestas da necessidade de trabalho e da dignidade humana, precisamos caminhar lado a lado com Gabriela. Sentir o cansaço acumulado de quem passa o dia inteiro em pé, o cheiro forte de produtos de limpeza misturado ao aroma de jantares que ela nunca provaria, e a determinação ferrenha de quem tem 21 anos e quer, acima de tudo, provar ao mundo que é capaz de vencer e de ser dona do próprio destino. A história de Gabriela nos mostra, de forma aterrorizante, que a vontade de vencer na vida pode ser usada como uma corda de seda para amarrar a liberdade de quem ainda está distraída para o mundo dos negócios sombrios e aprendendo a ler as entrelinhas perversas do poder absoluto. Gabriela vivia a urgência e o vigor dos seus 21 anos, aquela fase da vida em que cada escolha parece ter o peso de uma eternidade. Criada em um bairro comum, de ruas estreitas e casas geminadas, ela cresceu vendo o esforço hercúleo de sua mãe, uma costureira que perdia a visão e a saúde sobre o tecido noite após noite, e de seu pai, um mecânico cujas mãos estavam sempre marcadas pela graxa e pelo trabalho duro que nunca parecia pagar todas as contas. Gabriela não tinha o desejo de ser famosa ou uma acadêmica brilhante. O que buscava era uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais e de ter estabilidade neste mundo duro em que vivemos. Ela trabalhava como garçonete em um buffet de eventos de luxo, economizando cada centavo, cada gorjeta, com o sonho fixo de ter seu próprio apartamento e até de tirar seus pais do aperto. Ela era a personificação da maturidade precoce, a jovem que não dava trabalho, que não ia a festas e que todos na vizinhança apontavam como um exemplo de responsabilidade. Mas, para os arquitetos do diabo, essa mesma responsabilidade e essa fome de trabalho são vistas como um terreno fértil para a implantação de uma armadilha arquitetada e cruel, onde seu corpo estaria no jogo. O encontro aconteceu durante um jantar de gala em uma cobertura luxuosa, onde Gabriela estava trabalhando como extra. Entre o tilintar das taças e o cheiro dos perfumes caros, ela foi abordada por uma mulher que demonstrava uma confiança tranquila, quase materna, algo até fora do comum para aquele ambiente de festas e pessoas da alta sociedade. Seu nome era Paula. Mas aqui, nesta face da rede, Paula não era a caçadora de modelos ou a mentora acadêmica, ela era a gestora de propriedades, a mulher de confiança que gerenciava a vida financeira de pessoas poderosas. Eu observei atentamente como você trabalha, Gabriela, disse Paula com um sorriso acolhedor. Você é rápida, detalhista e, acima de tudo, parece ser alguém que vive na discrição e executa seu trabalho de forma cirúrgica. Meu cliente está procurando uma assistente de governança para sua residência principal. Meu cliente está procurando uma assistente de governança para sua residência principal. É um trabalho que exige muito, não vou mentir. Mas o salário deve ser no mínimo 3 vezes o que você ganha aqui, com moradia de luxo e benefícios que uma jovem da sua idade não encontraria em lugar nenhum do mercado comum. As palavras de Paula foram como uma música celestial. Aos 21 anos, a promessa de um salário alto e, principalmente, de moradia própria em um ambiente de alto nível parecia o atalho definitivo para a vida adulta independente. Paula falava de um ambiente de trabalho estritamente profissional e de uma carreira sólida dentro da organização do Sr. Silva. Mas, como em todas as armadilhas dessa rede, havia a condição inegociável da confidencialidade absoluta. Você estará dentro da intimidade de um homem que lida com governos, Gabriela. Nada do que você vir ou ouvir naquela mansão pode ser comentado fora daquelas paredes. Nem com sua mãe, nem com suas amigas. Se você quer ser uma profissional de alto nível, precisa aprender que o seu silêncio é o seu maior currículo. Gabriela, sentindo-se valorizada e validada por sua competência, aceitou a proposta sem pestanejar. Ela acreditou piamente que estava sendo contratada por sua eficiência. Entendo, isso parece interessante. Mas estava, na verdade, sendo recrutada por sua aparência e por sua invisibilidade social. Ao entrar na propriedade, Gabriela já viu a imponência da fortaleza de luxo, cercada por câmeras em cada canto. Ao entrar, o protocolo do celular foi apresentado como uma regra de etiqueta. O senhor não gosta de funcionários usando o telefone durante o expediente por questões de foco total e privacidade, disse Paula, levando o aparelho para uma sala separada.
Gabriela entregou o telefone, acreditando sinceramente que aquele era o preço justo daquela nova vida que traria grandes benefícios. Ela não percebeu que, naquele exato momento, as grades da sua nova prisão psicológica tinham acabado de ser trancadas por fora. O trabalho começou de forma exaustiva e mecânica. Gabriela conhecia todas as regras, limpava, organizava e servia jantares solitários. Havia várias jovens na mansão e todas eram chamadas pelo nome pelo Sr. Silva. Até ali, tudo parecia normal. O papel de Gabriela havia sido definido e nada estava aparentemente fora do padrão. Sempre era a mesma coisa. O Sr. Silva a tratava com indiferença e frieza, como se ela fosse apenas mais uma peça da mobília cara da casa. Mas, depois de uma semana, o isolamento absoluto começou a pesar. Ela não tinha contato com o mundo lá fora, e Paula era a única pessoa que falava com ela sempre para dar ordens. Foi então que, em uma noite chuvosa, em que o som do mar parecia um lamento contra as rochas, o Sr. Silva a chamou em seus aposentos privados. Lá estava Paula, e uma nova tarefa seria apresentada naquele momento. Ele não pediu que ela limpasse nada. Estava sentado em uma poltrona de couro e disse que estava exausto e que precisava que ela fizesse uma massagem nas costas para aliviar a tensão. Paula te escolheu pessoalmente e disse que você é uma menina muito prendada. Gabriela congelou no lugar. Senhor, eu sou assistente de governança. Eu não tenho treinamento como massagista. Eu não tenho treinamento como massagista. Ela tentou dizer com a voz trêmula e as mãos suando de pavor. O olhar dele mudou instantaneamente, perdendo a gentileza e assumindo uma dureza predatória. Paula entrou à frente e disse que não haveria problema em ser gentil, que o Sr. Silva era um cavalheiro e que queria apenas uma massagem e que, no início, ela mesma a ajudaria. O semblante de Gabriela ainda demonstrava relutância. O Sr. Silva aumentou o tom de voz e disse: Gabriela, olhe ao seu redor. Eu te tirei daquele buffet barato onde você era apenas mais uma. Eu te dei um teto de luxo e um salário que seu pai levaria anos para ganhar. Você faz parte da minha equipe pessoal agora, e na minha equipe, nós cuidamos de todas as necessidades uns dos outros. Não seja uma menina ingrata e pequena. Mostre que você merece estar aqui. O abuso foi imposto não por força bruta, mas como uma extensão distorcida do dever profissional, reforçado psicologicamente por Paula, que estava ali e iniciara o ato sob o pretexto de normalidade. Os agressores usavam o contrato que ela assinara e o bônus que já havia caído em sua conta como instrumentos de pressão silenciosa. Afinal, até então, era apresentada como apenas uma massagem. Ambos faziam Gabriela sentir que, se recusasse, estaria cometendo uma infração profissional gravíssima, uma traição contra quem a ajudou. Aos 21 anos, Gabriela sucumbiu ao medo paralisante de perder tudo e de voltar para casa como um fracasso. Vamos. Sim, senhor. Paula iniciou o procedimento. Pegou na mão de Gabriela e a orientou no começo. Foi primeiro nas costas e, pouco a pouco, a situação tornou-se tensa. Paula relaxou a postura e, em seguida, afastou-se, deixando Gabriela vulnerável. De repente, o homem direcionou toda a situação para ela, pois Paula funcionava apenas como uma segurança psicológica inicial. Em pouco tempo, Gabriela começou a enfrentar situações que a deixaram em estado de choque. O absurdo daquele encontro era sufocante. A imposição era cruel e, segundo o Sr. Silva, tudo estava dentro do comum para uma funcionária do seu padrão. Paula saiu do ambiente. Gabriela sentia-se completamente sufocada. Enquanto o tempo passava, ela só pensava em sua vida simples, em sua casa, em seus pais e no que sua dignidade dizia sobre aquilo. Os 50 minutos mais longos da vida de Gabriela. De repente, o homem chamou Susana, uma jovem do interior. A situação recomeçou, mas agora Gabriela estava como espectadora. O tom tornou-se ainda mais agressivo, como se houvesse ali uma demonstração de domínio. Pouco depois, Gabriela foi novamente envolvida na dinâmica imposta. A situação perdurou por mais 30 minutos e Gabriela estava exausta quando foi dispensada, como uma taça descartada após o baile. O Sr. Silva entregou-lhe um envelope com várias notas de $100. Aguarde novas instruções. Aquilo funcionava como bônus, ou como mordaça psicológica. Você é uma boa menina, Gabriela. Discreta e leal. Continue assim e você irá longe. Gabriela saiu dali sentindo que seu corpo não lhe pertencia mais, mas sim aquela folha de pagamento. Ao voltar para seu pequeno quarto na ala de serviço, olhou para as paredes revestidas com papel caro e sentiu um nojo profundo de si mesma. Nunca havia passado por algo assim.
O homem lhe parecia um predador incansável. Ela queria desesperadamente ligar para a mãe, mas seu celular estava trancado. Pensou em fugir, mas a mansão era isolada e cercada por seguranças que respondiam apenas ao patrão. Ela estava presa em um paraíso de mármore. No dia seguinte, Paula apareceu com um sorriso triunfante, quase cúmplice, e confirmou mais um depósito na conta de Gabriela. Viu só? O Sr. Silva gosta de recompensar quem entende o valor da lealdade total. Com esse bônus, você poderá comprar o apartamento que tanto queria em menos de um ano. Pense no orgulho dos seus pais. Após 2 dias, Gabriela foi chamada novamente. O uniforme, desta vez, era uma saia bem curta, exigência do senhor. Na mansão havia um sistema de microfones que alcançava os quartos das garotas. E o senhor chamou 5 nomes. O nome de Gabriela estava no meio. A ideia, naquele momento, era presentear um político amigo. Foi uma atrocidade apresentada como entretenimento. Um tal de Sr. Roberts permaneceu com o grupo por 3 horas. No laboratório, o som de ópera era colocado nas alturas para que ninguém ouvisse qualquer barulho ou choro. Gabriela foi importunada do começo ao fim. Nada era gentil. Tudo acontecia sob brutalidade e abuso de poder. Gabriela já chegou a passar horas no laboratório e ia ser chamada 3 vezes em um único dia. Às vezes 2. Estou exausto, preciso de vocês. Às vezes 3. Às vezes 5. Dependia da quantidade exigida no laboratório. Todas já uniformizadas. A exigência era aparentar inocência. Roupas curtas, roupas leves, roupas de academia, entre outras. Todas estavam acostumadas e eram instigadas a competir entre si. Em determinado fim de semana, Gabriela pôde tirar uma folga e foi para a casa dos pais. Ao chegar, olhou para eles e viu em seus olhos uma grande realização. Tanto o pai quanto a mãe acreditavam que sua filha finalmente havia vencido na vida. Gabriela não conseguiu dizer uma única palavra. Ela sentia que cada centavo que enviava para casa estava manchado por um segredo que a consumia por dentro. Sentia-se uma estrangeira dentro da própria família, uma profissional da mentira que vendia a própria alma para sustentar um sonho que agora tinha gosto de sangue. A trama psicológica do retorno era alimentada pela normalização sistemática do horror. Paula dizia em tom de confidência que todas as grandes assistentes de governança passavam por isso, que aquilo era apenas uma forma de conquistar a confiança total do patrão. Gabriela começou a conviver com aquilo, pois em sua mente não havia mais volta. Passou a dissociar-se, separando a Gabriela que trabalhava da Gabriela que existia no passado. O agressor repetia o mesmo padrão, oferecendo-a como recompensa para amigos. Ao mesmo tempo, fazia-a sentir-se parte da família, enquanto a isolava sistematicamente de qualquer contato humano real. Ela se entregou ao drama psicológico para não enlouquecer, tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas um trabalho difícil, um preço alto por sua independência financeira. Entre uma tarefa e outra, seu principal serviço era permanecer no laboratório, servindo de todas as formas o Sr. Silva e seus convidados. A exigência tornava-se cada vez maior. Ela tornou-se prisioneira de uma vida de luxo em que era, simultaneamente, a governanta zelosa e a mercadoria mais cara da coleção. Mas você pode estar se perguntando, por que Gabriela não fugia? Primeiro, seus documentos estavam retidos na mansão, passaporte e até o celular. Muitas vezes, o motorista ficava à porta esperando ou marcava horário para buscá-la. Sempre havia ameaças de que, se não voltasse, todo o dinheiro já enviado aos pais teria de ser devolvido, e eles assumiriam uma grande dívida. Assim, não havia como simplesmente não voltar. Certo dia, 5 meninas foram convocadas para viajar para uma ilha, todas uniformizadas, com roupas justas e curtas. No jato, não existia folga. Eram 5 garotas tratadas como se fossem propriedades, como bens. Tudo acontecia naquele jato, a centenas de pés de altura. Um horror suspenso no céu que deveria representar liberdade. Tudo era filmado. Independentemente do tamanho da equipe, tudo era registrado e arquivado. Muitas vezes, ele deixava uma delas responsável pela câmera. Ela mesma filmava. Às vezes, precisava assistir antes de ser chamada. Enquanto uma assistia, outra fazia o que o Sr. Silva ordenava. Ou o que um amigo político exigia. O Sr. Silva era obcecado por controle. Ele próprio operava câmeras escondidas em diversos pontos do laboratório. Aquilo alimentava sua coleção. Todas tinham que assistir e aprender. Era um espetáculo de dominação que ele orquestrava. Em uma das viagens para a ilha, antes de passar o passaporte na catraca, Gabriela correu até o guichê da alfândega e disse algumas palavras. Preciso de ajuda. Estou aqui contra a minha vontade. Me ajuda, por favor.
O agente do aeroporto a levou para uma sala reservada e Gabriela contou tudo o que sabia. O que acontecia na ilha, no jato, na mansão. Falou das garotas presas na casa e de todo o abuso que sofria pelo Sr. Silva e por seus amigos. Do lado de fora, Paula dizia que ela estava descontrolada, que era apenas uma funcionária prestes a perder o voo. Os oficiais isolaram Paula, mas ela permaneceu fria e tranquila. Apresentou documentos que comprovavam que Gabriela era uma funcionária remunerada. Disse aos oficiais: "Essa menina é instável. Ela vem de uma família difícil e o sucesso subiu a cabeça. Está tendo um colapso porque não aguenta o nível de exigência do cargo." Paula tentou transformar o crime em um problema de RH. E naquele mesmo dia, foi embora, pois não havia flagrante imediato. Mas foi embora sem Gabriela. A partir daquele momento, Gabriela estava livre das amarras e dos abusos sombrios de homens que acreditavam ser donos de tudo. A história de Gabriela termina com um peso sufocante. Mas, enfim, ela conseguiu expor a verdade e escapar da maldade dos agressores. Sua história não precisa ser assim. Cuide para jamais cair na armadilha dos ganhos fáceis. Não deixe sua ganância falar mais alto em sua vida. O que acabamos de presenciar foi uma operação de captura baseada na exploração da necessidade de trabalho e da ética profissional. É preciso entender que Gabriela, aos 21 anos, não foi escolhida por acaso. Predadores procuram jovens que estão tentando se estabelecer por conta própria, que valorizam o trabalho duro e que têm pavor de falhar na transição para a vida adulta. Eles usam a honestidade e a vontade de ser produtiva contra você. Se uma proposta de emprego parece boa demais para ser verdade e exige que você more no local, ou tentar te afastar da sua rede de apoio, acenda todos os sinais vermelhos. Note como Paula usou a palavra discrição como ferramenta de silenciamento. No mercado de trabalho real, discrição significa profissionalismo, não ocultação de crimes. O isolamento tecnológico, a retirada do celular sob o pretexto de foco, é frequentemente a primeira fase do sequestro da autonomia. O dinheiro, disfarçado de bônus de lealdade, serve apenas para erguer as paredes de uma gaiola de ouro. Juridicamente, a relação de trabalho pode ser manipulada para mascarar a exploração, fazendo a vítima acreditar que as ordens do patrão devem ser seguidas como cláusulas contratuais legítimas. Isso destrói a percepção de limite, levando a jovem a enxergar o abuso como apenas mais uma tarefa desagradável. A persuasão final é a ameaça da ingratidão e da quebra de confiança. O predador sabe que um jovem de 21 anos teme ser visto como irresponsável, ou como alguém que perdeu uma oportunidade única. Aprender com o caso de Gabriela é entender que nenhum salário e nenhuma moradia de luxo valem a entrega da sua integridade física e mental. O trabalho legítimo tem horários definidos, limites claros e transparência total. Se o acesso à sua independência financeira exige que você aceite o inaceitável em quartos fechados, entenda, isso não é um emprego. É uma armadilha de servidão. Sua voz, sua liberdade e sua dignidade são os únicos patrimônios que você jamais deve colocar em uma folha de pagamento. A vergonha de ter sido enganada pertence exclusivamente a quem construiu a rede de mentiras. Sua coragem de sair é a única força capaz de quebrar esse ciclo de sombras e mármore.